que eu vou fazer aqui, na verdade, é lembrar que o que nós estamos debatendo já é debate antigo e já vem sendo feito há mais de 200 anos. Na verdade, parece até que o tempo não passou, né? A OIT continua tendo que lutar contra a escravidão infantil, contra a desigualdade de gênero, contra o desemprego, e eu vou me ater nessa última vertente do desemprego, me ligar junto ao colega que me antecedeu, o desemprego na substituição de força humana por máquinas. Né? E aí eu vou começar lembrando que, antes mesmo da instituição da OIT, já era, há mais de 200 anos, a tecnologia já era uma grande preocupação na substituição da força humana, desde quando foi substituída a força braçal na lide rural. Depois, na primeira Revolução Industrial, ainda no século XVIII também, a máquina a vapor substituiu em grande escala o trabalho físico. E aí, nessa época, também já se viviam os dramas que estamos a viver hoje, mas diante de outras tecnologias. Na metade do século XIX, os avanços na física fizeram com que o dínamo possibilitasse a eletrificação das cidades, e aí as máquinas elétricas começaram a substituir a força humana. Nessa época também, as linhas de montagem em série instituídas por Henry Ford tornaram desnecessários diversos postos de trabalho. E, na sequência, vem a Primeira Guerra Mundial. Ela foi vitrine para a demonstração de novas tecnologias, gases tóxicos, submarinos, destruição em alta escala, e essa destruição, em alguns países, notadamente os neutros, ou então os aliados que estavam distantes da Europa, teve um efeito colateral positivo, que foi uma melhoria da economia. Qual foi o problema? É que essa melhoria da economia não foi repassada aos trabalhadores, né? Então, há notícias de jornais da época de que os frigoríficos, empresas frigoríficas, notadamente de capital norte-americano e ingleses, exigiam que mulheres trabalhassem 16 horas diárias e com uma redução salarial de 30%. Então, além de não pagar hora extra, havia redução salarial, embora a economia nesses países tivesse sido aquecida pela guerra. E aí, ao fim da guerra, era urgente a criação de uma instituição que tratasse das relações trabalhistas. Foi nesse sentido que, no Tratado de Versalhes, foi instituída a OIT. E aí, por causa dessas questões humanitárias, econômicas e políticas em que a OIT atuou, ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ela tornou-se, em 1946, a primeira organização especializada da ONU e, no seu cinquentenário, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, embora não estivesse conseguindo resolver as questões de desemprego e as outras com que tinha que lidar, estava acontecendo realmente algum significado em sua existência por ela ter resistido a todos esses impasses. E aí, a essa altura de fim da Guerra Fria, foi inventado o transistor, que possibilitou a criação de computadores menores, e esses passaram a substituir mão de obra, não mão de obra pesada, mas mão de obra mais especializada. Foi nesse momento que eram gritantes as substituições de assessoristas, mensageiros, portadores de mensagem de forma geral, porque máquinas passaram a serem pequenas e a poder exercer esses empregos. As telefonistas, é muito marcante aquela imagem de uma telefonista fazendo uma comutação de fios. Esse tipo de emprego foi, nessa época, extinto. E aí, no fim do século XX, houve outra vaga de globalização e consolidou-se um contexto socioeconômico informacional em rede e global. Foi criada a World Wide Web e foram expandidas as aplicações da inteligência artificial, sendo, nessa época, emblemático o caso do robô Deep Blue, que venceu, então, campeão de xadrez, Garry Kasparov. E aí foi colocado em evidência, embora a inteligência artificial já estivesse sendo embutida nas máquinas, foi nessa época que se tornou assustador para a maior parte das pessoas o avanço e o que a inteligência artificial estava sendo capaz de fazer. Foi aí que todos se assustaram e falaram, então é possível uma máquina vencer o humano num jogo tão estratégico? A máquina pensa? Foi aí que as pessoas começaram a se aperceber disso. E de lá para cá, a inteligência artificial continua a avançar, está cada vez mais a ser associada a Big Data, como o nosso colega colocou, e possibilita que informações amplamente registradas passem a ser manipuladas por uma máquina imbuída de algoritmo para tal. E aí o que a gente vê é que hoje
trabalhos de alta especialização técnica, como dos médicos radiologistas, por exemplo, estão em risco de extinção. Embora sejam demandados anos de formação para exercer essa profissão, máquinas estão cada vez mais eficazes na análise de imagens médicas. A isso tudo soma-se o conceito de indústria 4.0, que também nosso colega já adiantou. A indústria 4.0 é um conceito que começou a ser difundido na edição de 2011 da Feira de Hannover, na Alemanha, incentivada pelo governo alemão, por empresas de tecnologia, por universidades e por centros de pesquisa, com a proposta de uma mudança de paradigma em relação à maneira como as fábricas operam. A partir daí, começaram-se a ser instituídas fábricas totalmente inteligentes, com descentralização do controle dos processos, proliferação de internet das coisas, aplicação de Big Data e segurança dos sistemas de informação. Então, aí ficou gritante que, da mão de obra pesada, do macacão de fábrica, não era mais a preocupação que a OIT tinha que ter, era, na verdade, agora já tinha que ter, mas também agregar mais uma preocupação, que era do desemprego das pessoas de colarinho branco. Então, atualmente, a OIT tem que lidar com o desemprego, assim como já fazia em 1919, ao tempo de sua criação. Entretanto, tem que lidar com o desemprego modernizado e modernizar também seus métodos de ação. E aí, só para citar 2 exemplos do que os regulamentos e normativas da OIT estão fazendo. Antes, por exemplo, as preocupações eram em capacitar cada vez mais pessoas, era uma preocupação quantitativa. Agora é uma preocupação qualitativa, que as pessoas tenham literacia digital e, mais do que isso, que desde criança, estão sendo promovidas campanhas para que desde criança seja incluído no ensino o modo de pensamento, o raciocínio computacional. Então, na lusofonia, na CPLP tem iniciativas nesse sentido. Aqui em Portugal também começou um programa E2030, todos esses para incluir o modo de pensamento, o raciocínio computacional na escola, na educação básica, e evitar esse tipo de problema de formar as pessoas para uma determinada profissão que até a pessoa terminar a licenciatura já não vai mais existir. Então, a ideia agora é que se ensine a forma de pensar, e que essa forma de pensar seja aplicável a diversas profissões que vão vir daí, com certeza com digitalização de processos, e não vai ter jeito. Então, é nesse aspecto que a OIT está atualmente, é mudar a forma de capacitação. E também um outro exemplo que eu quero trazer é a dos novos direitos com que a OIT tem que lidar. A jornada excessiva de trabalho, que eu citei no começo. É um exemplo bem interessante, porque, se antes a preocupação era com que os trabalhadores deixassem o ambiente físico do empregador em uma jornada salutar, hoje não há mais espaço físico, e as pessoas, devido à difusão dos smartphones, são conectadas 24 horas por dia, ininterruptamente, aos empregadores. Então, como lidar com a limitação da jornada diante da interrupção de jornada? Ela é realmente 24 horas. E aí surge a defesa de um direito à desconexão. É outra questão com que a OIT tem que lidar. Inclusive, esse direito à desconexão já era levantado em relação aos gerentes e diretores de empresas. No Brasil, inclusive, a CLT tem condições especiais para gerentes e diretores, porque eles podem ser demandados fora do horário de trabalho, mas agora não é mais restrito a esse nicho de trabalhadores, e sim a todos que, com a difusão do smartphone, todos estão conectados ininterruptamente aos empregadores. Então, diante disso, para concluir, eu quero só lembrar aqui, parece realmente que o tempo não passou, os temas são os mesmos, apenas modernizados. E aí, nisso tudo, 100 anos da OIT foi perdido? Então, não, de jeito nenhum. Foi realmente necessário, toda a atuação que foi tida foi necessário, e não havia como evitar o que estamos passando agora. É só necessidade de se modernizar mais uma vez e reenfrentar os problemas que reaparecem com uma nova figura.